Posso te vender um doce, senhor? O sol já estava baixo no horizonte quando Clara, uma jovem de apenas 17 anos, caminhava pelas ruas movimentadas com uma caixa de doces equilibrada entre os braços. O barulho dos carros misturava-se às vozes apressadas das pessoas que passavam por ela, mas ninguém parecia realmente vê-la. Era como se fosse invisível, uma sombra entre tantas outras sombras da cidade. Clara respirava fundo, buscando coragem para abordar cada transeunte. "Boa tarde, senhor. Posso te vender um doce?" dizia com a voz baixa, mas carregada de esperança. Muitos apenas balançavam a cabeça em negativa, sem sequer olhar em seus olhos. Outros, quando se dignavam a responder, o faziam com um gesto impaciente, como se ela estivesse atrapalhando seus passos rápidos. Ela já estava acostumada à indiferença, mas nunca deixava de sentir a pontada no peito. Cada recusa era como um lembrete cruel da realidade. Seu mundo era feito de privações, de noites mal dormidas, de dias longos e cansativos. A caixa de doces que carregava era sua única chance de colocar comida em casa, de pagar a conta de luz atrasada, de manter viva a esperança de que um dia as coisas poderiam ser diferentes. Clara morava com a mãe doente e o irmão mais novo em uma casa simples, quase caindo aos pedaços, em um bairro esquecido da cidade. Desde que o pai havia os abandonado, ela se tornará o sustento da família. Os olhos da mãe, sempre marejados de gratidão, e o sorriso inocente do irmão eram a força que a fazia levantar todas as manhãs para enfrentar o mundo com coragem. Naquele dia, no entanto, algo parecia diferente. Clara sentia um peso ainda maior nos ombros. A caixa estava mais cheia do que de costume, e o medo de não conseguir vender nada crescia em seu coração. Se não vendesse, talvez não houvesse jantar em casa. Foi então que, ao virar a esquina de uma rua mais calma, avistou um homem parado ao lado de um carro luxuoso. Ele observava o celular com expressão concentrada, mas havia algo nele que a chamou a atenção. Talvez fosse a postura confiante, talvez fosse o contraste gritante entre sua aparência impecável e a simplicidade dela. Tomando fôlego, Clara se aproximou devagar. O coração parecia querer saltar do peito, mas ela repetiu para si mesma: "É só mais um cliente, só mais uma tentativa." "Boa tarde, senhor", disse, estendendo a caixa com as mãos trêmulas. "O senhor gostaria de comprar um doce?" O homem levantou os olhos devagar. Seus traços eram firmes, a expressão séria. Por um instante, Clara pensou que ele também a ignoraria como tantos outros. Mas em vez disso, ele a encarou com intensidade, como se enxergasse além da aparência cansada, além das roupas simples. "Um doce", ele repetiu, arqueando a sobrancelha. "Você vende esse sozinha?" Clara assentiu com a cabeça, engolindo em seco. "Sim, senhor. Eu faço e vendo para ajudar em casa." Houve uma breve pausa. O silêncio pareceu se estender por minutos, e Clara já começava a recuar, temendo um não frio e direto. Mas então, o inesperado aconteceu. "Quanto custa a caixa inteira?" perguntou ele, a voz firme, mas sem arrogância. Clara arregalou os olhos, surpresa. Nunca, em todos os anos em que vendia, alguém havia se interessado por levar tudo de uma vez. Normalmente as pessoas compravam apenas um, e muitas vezes pechinchavam pelo preço. "A caixa inteira?" repetiu hesitante. "São R$ 20, senhor." O homem tirou a carteira do bolso e entregou uma nota alta, muito maior do que o valor pedido. "Fique com o troco", disse. "Mas me diga, menina, onde está sua casa?" O coração de Clara disparou. O que ele queria saber com aquilo? Ninguém nunca tinha feito uma pergunta tão direta. "Minha casa?" Ela gaguejou. É um pouco longe daqui, senhor." Ele a observou com um olhar que misturava curiosidade e algo mais, talvez compaixão. Depois de alguns segundos, falou algo que mudaria para sempre a vida da jovem. "Então não precisa mais voltar para lá. A partir de hoje, você vai morar comigo." Clara ficou sem ar. A mente rodava em espiral. O que aquele homem estava dizendo? Quem ele era, afinal? Um estranho que, do nada, oferecia uma promessa tão absurda? Ela sentiu o corpo estremecer. Uma parte dela queria sair correndo, outra parte queria acreditar que finalmente o destino tinha lhe enviado uma chance. O silêncio pesou no ar, até que ela conseguiu murmurar: "Como assim, morar com o senhor?" O homem guardou a carteira, apoiou as mãos nos bolsos e respondeu com calma: "Você vai entender, venha comigo." E naquele instante, Clara percebeu que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Agora que você já curtiu e seguiu o canal Histórias Impactantes, vamos voltar com a história. Clara ficou imóvel por alguns segundos. O coração batia tão rápido que ela mal conseguia raciocinar. Aquele homem, vestido com roupas caras, parado ao lado de um carro que parecia ter o preço de uma casa inteira, estava dizendo que ela não precisava mais voltar para sua casa humilde? Ela piscou várias vezes,
tentando confirmar se tinha entendido direito. Desculpe, senhor, não compreendi. Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. O homem respirou fundo, como quem ponderava se deveria realmente continuar com aquela conversa. Então, olhando nos olhos dela, disse: "Você é jovem demais para carregar tanto peso nas costas. Está vendendo doces para sobreviver quando deveria estar estudando, sonhando, vivendo como uma adolescente. Isso não está certo." As palavras dele tocaram fundo no coração de Clara. Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse enxergado a dor que ela escondia todos os dias atrás de um sorriso tímido. Mas, ao mesmo tempo, uma onda de desconfiança tomou conta dela. Quantas vezes já tinha ouvido histórias de pessoas enganadas por promessas bonitas? Quantas meninas como ela haviam sido levadas pela ilusão de uma vida melhor, apenas para descobrirem um destino cruel? Ela deu um passo para trás, apertando a caixa vazia contra o peito, como se fosse um escudo. "Eu agradeço a bondade do Senhor, mas eu não posso simplesmente ir embora assim. Tenho minha mãe e meu irmão, eles precisam de mim." O homem estreitou os olhos, como se a resposta dela apenas confirmasse o que já suspeitava. "E onde estão eles agora?" perguntou com voz grave. "Em casa, minha mãe está doente, e meu irmão é pequeno demais para trabalhar. Eu faço o que posso para sustentar os dois." Houve outro silêncio. O homem passou a mão pelo queixo pensativo, e então abriu a porta do carro. "Entre. Vou levá-la até lá. Quero conhecer sua família." Clara congelou. Nunca, jamais em toda a sua vida, alguém havia se interessado em conhecer sua realidade. Um estranho, ainda por cima. "Eu não sei." Ela começou hesitando. O homem sorriu de leve, talvez pela primeira vez desde que ela o abordará. O sorriso não era arrogante, mas também não era totalmente doce. Era um sorriso firme, de alguém acostumado a ter suas palavras levadas a sério. "Escute", disse ele calmamente. "Eu não sou qualquer um. Meu nome é Ricardo, e eu posso garantir a você que se me der um voto de confiança, sua vida nunca mais será a mesma." O nome ecoou na mente dela, Ricardo. Parecia pesado e importante. De alguma forma, transmitia autoridade. Mas ainda assim, o medo latejava em suas veias. Entrar no carro de um estranho poderia ser loucura, mas ao mesmo tempo, a oportunidade parecia maior do que qualquer outra que já tivesse surgido em sua vida. E havia algo nos olhos dele. Não era apenas curiosidade, nem piedade. Era como se ele tivesse visto nela algo que nem ela mesma enxergava: potencial. Clara respirou fundo, fechou os olhos por um instante e fez o sinal da cruz, pedindo proteção. Então, devagar, entrou no carro. O interior era diferente de tudo que ela conhecia. Bancos de couro macios, um perfume amadeirado que parecia vir de um mundo distante, e um silêncio confortável, quebrado apenas pelo motor suave quando ele ligou o veículo. Enquanto dirigiam pelas ruas da cidade, Clara manteve as mãos firmes sobre a caixa de doces vazia. Olhava pela janela, observando a paisagem conhecida, mas agora vista de dentro de um carro que parecia pertencer a outro universo. Ricardo não falava muito, apenas a observava de vez em quando, como se analisasse cada detalhe dela. "Você estuda?" perguntou de repente. Clara abaixou o olhar, envergonhada. "Parei no 8º ano. Não dava mais para conciliar com o trabalho." Ele suspirou, mas não disse nada. Apenas aumentou a velocidade. Quando chegaram à rua estreita onde Clara morava, o contraste se tornou ainda mais gritante. As casas simples, muitas delas com paredes descascadas, formavam um cenário que parecia não combinar com aquele carro luxuoso. Vizinhos curiosos começaram a espiar pelas janelas e pelas portas, cochichando entre si. Ricardo estacionou em frente à casa de Clara, e ela engoliu em seco antes de descer. A porta estava encostada, e ela entrou rapidamente chamando: "Mãe, cheguei." Do quarto, ouviu-se uma tosse fraca seguida de uma voz suave: "Filha, vendeu bastante hoje?" Clara não respondeu de imediato. Estava nervosa demais. Virou-se para ver Ricardo entrando logo atrás, e seu coração disparou. A mãe de Clara, deitada em uma cama simples, ergueu o olhar e arregalou os olhos ao ver o homem elegante na sala. "Quem é ele, minha filha?" perguntou, preocupada. Clara respirou fundo e respondeu com sinceridade: "Mãe, este é Ricardo. Ele comprou todos os doces, e disse que queria nos ajudar." Ricardo deu um passo à frente, aproximando-se da cama. Ajoelhou-se ao lado da mulher e falou com firmeza: "A senhora tem uma filha incrível, mas ela não deveria carregar esse fardo sozinha. Eu posso oferecer a vocês uma vida melhor." A mãe de Clara tossiu novamente, desconfiada. "E por que faria isso, senhor? Ninguém nunca se importou conosco." Ricardo hesitou por um momento, depois respondeu: "Porque eu sei o que é crescer sem oportunidades. E porque acredito que sua filha merece muito mais do que este destino." As palavras pairaram no ar, cheias de peso.
Clara sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Pela primeira vez, alguém dizia em voz alta o que ela mesma sonhava em segredo todas as noites. O irmãozinho, Pedro, surgiu correndo da cozinha, segurando um carrinho de brinquedo quebrado. Quando viu Ricardo, parou de repente, curioso. "Quem é ele, mana?" perguntou com olhos brilhantes. Clara se agachou e abraçou o menino. "É um amigo, Pedro. Ele quer nos ajudar." Ricardo olhou para a cena e pela primeira vez, seu semblante sério suavizou. Havia algo na inocência daquele menino que o desarmava. Levantando-se, ele disse com firmeza: "Quero que vocês venham comigo. Tenho espaço suficiente para todos. Não precisam mais viver nessa luta diária." O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. A mãe de Clara olhou para a filha, os olhos marejados de preocupação e esperança ao mesmo tempo. "Filha, o que você acha?" Clara não sabia o que responder. Seu coração batia descompassado, dividido entre o medo do desconhecido e a possibilidade de, finalmente, mudar de vida. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e, quando os abriu, encarou Ricardo. "Se for para estarmos juntos, eu aceito." Um leve sorriso surgiu nos lábios dele. "Então preparem-se. A vida de vocês nunca mais será a mesma." Só vou te lembrar rapidinho da curtida. A noite já tinha caído quando Ricardo voltou com o motorista e 2 funcionários para ajudar na mudança. Não havia muito o que levar: algumas roupas dobradas com cuidado, um punhado de fotografias antigas guardadas numa caixa de sapatos, uma panela preferida da mãe e o carrinho quebrado do Pedro, que ele insistiu em levar porque ainda dava para consertar. A simplicidade das coisas dizia muito sobre a vida que deixavam para trás. Os vizinhos, silenciosos, observavam da calçada. Alguns cochichavam, outros desejavam boa sorte. Dona Celina, a vizinha de frente, aproximou-se de Clara e segurou suas mãos com força. "Menina, confie em Deus, mas abra bem os olhos", sussurrou, entre a cautela e a esperança. Clara sentiu com um sorriso frágil. Ela mesma tentava equilibrar a fé com o medo, o sonho com a prudência. Antes de entrar no carro, olhou para a casa pela última vez. O portão torto, as paredes gastas, o cheiro de café que impregnava a madeira. Aquele cenário era sua história. Agora estava prestes a escrever um capítulo novo. A viagem até a mansão durou quase 40 minutos. À medida que se distanciavam do bairro, as ruas tornavam-se mais largas, as calçadas mais limpas, os jardins mais verdes. O carro deslizou por um condomínio com vigilância e um portão alto de ferro trabalhado. O segurança cumprimentou Ricardo com familiaridade. Pedro, grudado ao vidro, boquiaberto, disparava perguntas. "Esse portão abre sozinho? Tem castelo aqui dentro? A gente vai morar num castelo?" Ricardo esboçou um riso discreto. "Não é um castelo, Pedro, mas tem espaço para vocês respirarem sem medo." A mansão surgiu depois de uma curva suave. Fachada clara, linhas retas, janelas amplas de vidro e um jardim com pequenas luzes pontilhando a grama. Havia uma fonte no centro, onde a água dançava num jato manso. Clara prendeu a respiração. Parecia um cenário de filme. Ao descer, foram recebidos por uma mulher de meia-idade, postura ereta e uniforme impecável. "Boa noite, senhor Ricardo." Ela se virou para os recém-chegados com um sorriso profissional, porém acolhedor. "Sejam bem-vindos. Sou Marta, governanta da casa. Já deixei os quartos preparados." A mãe de Clara apoiou-se no braço da filha para caminhar. Estava cansada, mas os olhos brilhavam com algo parecido com alívio. Marta conduziu-as por um hall com piso marmorizado e quadros discretos nas paredes. Uma escada larga com corrimão de madeira clara levava ao segundo andar. Pedro apertava o carrinho contra o peito como quem segura um tesouro. "Este será o quarto da senhora", disse Marta, abrindo a porta de um cômodo arejado, com uma cama confortável, armário amplo, uma poltrona junto à janela e um banheiro privativo. "Qualquer necessidade, aperte o botão ao lado da cama." A mãe levou a mão à boca, impressionada. "É bonito demais", murmurou, a voz embargada. Clara recebeu um quarto ao lado, simples dentro do padrão da casa, mas para ela tudo era grandioso: lençóis macios, cortinas que deixavam a luz entrar, um tapete fofo sob os pés. No criado mudo, um cesto com itens básicos, roupas de dormir, um caderno novo, canetas, uma escova de cabelo com um cabo de madeira. Pequenos gestos que diziam "você importa, ponto." "E eu?" Pedro saltitou ao corredor. "Tem o quarto também?" Marta sorriu. "Tem sim." Abriu mais uma porta. "E tem uma surpresa." No quarto do menino, sobre a escrivaninha, havia uma caixinha com fita azul. Dentro, um kit simples de ferramentas infantis para brinquedos, chaves pequenas, parafusos coloridos, adesivos de remendo. Pedro gritou de alegria. "Posso consertar meu carrinho." "Essa foi ideia minha", disse Ricardo, encostado ao batente, observando a cena. "Ouvi dizer que você gosta de consertar coisas."
Pedro correu e o abraçou sem pensar duas vezes. Ricardo, pego de surpresa, travou por um segundo e depois, desajeitadamente, pousou a mão na cabeça do garoto. Não era um homem de gestos fáceis, mas naquele toque havia genuinidade. Após se instalarem, Marta conduziu todos à sala de jantar. Sobre a mesa, uma refeição simples porém caprichada. Sopa de legumes perfumada, pão caseiro ainda morno, suco de laranja. Clara notou que nada ali ostentava excessos. Era tudo elegante, mas discreto, como se a casa fosse grande para caber pessoas, não vaidades. Durante o jantar, Ricardo falou pouco. Perguntou à mãe de Clara seu nome, Dona Helena, se ela tinha exames recentes, como se sentia. Anotou mentalmente. Amanhã cedo, disse por fim, virá um médico de confiança para avaliá-la, Dona Helena. Também organizei para que um professor particular venha conversar com você, Clara. Quero entender em que ponto seus estudos pararam. Clara engoliu a colherada de sopa com um estranhamento doce. Um professor. Uma chance de voltar à escola. Sonhos que ela tinha encaixotado junto com as fotografias antigas agora pareciam respirar. E eu vou para a escola também? Intrometeu-se Pedro, com os lábios brilhando de suco. Vai sim, respondeu Ricardo. Mas primeiro a gente conserta esse carrinho. Risos leves quebraram a tensão que ainda rondava a mesa. Depois, Marta os conduziu de volta aos quartos. Clara ajudou a mãe a deitar e ajeitou-lhe os travesseiros. Beijou-lhe a testa. Você está com medo, minha filha? Perguntou Dona Helena, lendo nos olhos da menina. Estou. Clara não mentiu. Mas também, estou esperançosa. Espere em Deus e seja prudente. Escute, observe. Nem todo ouro é ouro, mas nem toda bondade é mentira.